Pessoal, prazer, eu me chamo Igor de Matos Monteiro, sou professor de Administração Pública no Méritos e nós vamos aqui estudar o que há de mais moderno, o que há de mais importante sobre a administração pública contemporânea e tentar explorar os conceitos que têm sido ou serão cobrados em prova. Para começar, queria retratar um pouco daquilo que eu acho que é mais importante para o nosso curso. Espero que a prova da UFMG, apesar de ter previsto aí um edital relativamente curto, cobre os conceitos que estão sendo mostrados para você agora, né? A gente vai estudar um pouco sobre a organização do Estado e da administração pública, quais foram os principais modelos de administração utilizados pelo Estado para formatar a máquina administrativa, o patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo. Vamos estudar principalmente as reformas administrativas que ocorreram ao longo do século XX, né, com o DASP, com o Decreto 200/67, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Vamos aí entender um pouco sobre o processo de modernização da administração pública e também retratar os conceitos de governabilidade, governança e accountability. Sem dúvida, este último item, o 5, deve ser visto com bastante calma, com bastante atenção, porque eu espero que venha a ser lembrada em questão de prova alguma referência sobre estes assuntos. Vamos lá começar. Delimitando aí a administração pública. O que é de mais importante em administração pública nos tempos atuais? Em 1995, nós iremos expor este assunto com detalhes, foi elaborada a terceira reforma da administração pública no Brasil, conduzida pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Eu gostaria muito que vocês tenham acesso ao texto do Plano Diretor, é facilmente encontrado na internet, basta que vocês digitem esses termos, o próprio nome do documento. Não precisa ler o documento em sua inteireza, nós falaremos sobre as principais características dele. Mas se vocês tiverem oportunidade, não deixem de fazer, até para poder entender, né, como que o Estado, como que o governo tem se esforçado para dar uma nova roupa, né, para sistematizar a estrutura da administração pública no Brasil. Eu já posso antecipar que a administração pública, ao longo, né, de grande parte do século passado, foi estruturada de maneira verticalizada, né, de maneira centralizada, de acordo com as características da burocracia. E a ideia hoje é de você justamente o quê? Promover a diminuição do tamanho do Estado, fazer com que o Estado se responsabilize por um número cada vez menor, não diria cada vez menor apenas, mas que o Estado se responsabilize por um mix de atividades que sejam da sua essência, que sejam muito parecidas com a sua atividade, né, de promotor do bem comum, da segurança, do bem-estar entre a sociedade. Então a ideia central hoje é estudar o que é que o Estado tem feito para reaparelhar, para reconstruir a sua estrutura de acordo com os conceitos típicos da administração pública gerencial. Então vamos retratar um pouco das características, né, dos três modelos administrativos: patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo. O patrimonialismo, tem que ser simplesmente simbolizado através da descrição de atos políticos, melhor dizendo, do administrador, que se apropria da máquina pública como se ela fizesse parte do seu próprio patrimônio e a partir de então ele conduz uma série de atividades para se favorecer, né? Veja a definição, né? A cultura patrimonial foi estabelecida no Brasil com a colonização e se difundiu sistematicamente após a chegada da família real em 1808. Então olha aí o que nós apresentamos. A compreensão sobre esse sistema administrativo é simples. Nele o gestor público literalmente se apropria da coisa pública como se a coisa pública fizesse parte do seu próprio patrimônio. E a partir dessa situação ele conduz uma série de atitudes mal intencionadas. O patrimonialista é corrupto, o patrimonialista é nepotista, ele favorece os seus parentes.
O patrimonialista é fisiologista. Vamos entender sinteticamente o significado de fisiologismo. Imagine a estrutura da máquina pública como se fosse o próprio corpo humano. Quer dizer que o próprio corpo humano, né, que depende do perfeito funcionamento, ou pelo menos da harmonia entre vários órgãos, faz com que, numa interpretação política, né, o gestor queira ter ao seu lado apenas políticos que pensem como ele. Então imagine, o coração deve pensar, e evidentemente que eu estou fazendo uma metáfora, uma alusão, deve pensar como os demais corpos, como o aparelho respiratório, como o aparelho nervoso, o sistema nervoso, né? Então o político constrói a estrutura da máquina, traindo para junto dele, né, para formar o seu poder, políticos outros que combinem, que comunguem, né, a intenção desse gestor. Então, para arrematar, o patrimonialismo é um modelo administrativo em que o gestor conduz a atividade administrativa para atender aos seus interesses, né, abstraindo os conceitos da democracia, que inclusive já havia sido estabelecida no mundo, principalmente a partir da difusão das ideias da Revolução Francesa.